Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão encara o São Paulo no clássico domingo pelo Brasileiro, de olho no Flu pela Copa do Brasil. E vai precisar quebrar um tabu que já dura um tempinho no Morumbi, hein? Qual o time que entra em campo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não será uma missão muito fácil do Corinthians esse jogo contra o São Paulo no majestoso de domingo no Morumbi, especialmente pelo palco da partida. O Corinthians, que nunca perdeu para o São Paulo no seu estádio desde a inauguração em 2014 na Neoquímica Arena, no Morumbi tem tido muitas dificuldades. A última vitória corintiana sobre o São Paulo lá tem 5 anos. Foi 2017. Gols de Jô e Rodriguinho, aquele ano da campanha, né, do título paulista, depois do título brasileiro, sob comando de Fábio Carille. A última vitória do Corinthians lá sobre o São Paulo pelo brasileiro, nossa, essa faz bastante tempo. A gente está falando de 2010, ou seja, 12 anos. O time era treinado pelo Tite, gols de Elias e Dentinho, Brasileirão de 2010. O São Paulo, inclusive, lá tem, nos últimos jogos, 4 vitórias seguidas sobre o Corinthians. O Corinthians tem ido lá e, além de não ter obtido êxito, ainda tem perdido. E o Vitor Pereira ainda não ganhou do São Paulo. Na verdade, o desempenho do Vitor Pereira em clássicos, ele é pífio, ele é muito ruim. Ele tem, em 9 jogos, apenas uma vitória, aquela sobre o Santos por 4-0, e de resto ele só ou perdeu ou empatou para os rivais. O aproveitamento dele é de 18%, é muito baixo. Então, obviamente, tudo isso indica uma estatística ruim, por outro lado, uma motivação, né? Para quebrar o tabu, para o Vitor Pereira ganhar um clássico, para o time ir motivado para o jogo contra o Fluminense na quinta-feira pela Copa do Brasil. E aí tem outro ingrediente. A semana cheia de trabalho, ou de recuperação, ou de descanso do Corinthians, ela pode indicar coisas boas, positivas. Na medida em que o São Paulo, inclusive, entrou em campo na quinta-feira, nessa quinta-feira, teve um jogo super desgastante contra o Atlético Goianiense, em termos emocionais, em termos até físicos, porque precisava vencer no tempo normal por 2 gols de diferença, venceu, foi para pênalti, classificou, aquela coisa toda. Tá pensando lá na frente também, né? Porque vai encarar o Flamengo num jogo muito mais complicado, né? Do que o Corinthians, em termos de reverter um placar adverso. Perdeu em casa, né? Por 3-1 para o Flamengo, vai jogar fora agora, mas está pensando em melhorar a sua situação no Brasileiro também. Por outro lado, o Corinthians sabe que, na melhor das hipóteses, nessa rodada do Brasileirão, pode retomar a vice-liderança e ficar 5 pontos do Palmeiras. Claro que todo mundo tem que tropeçar ali, inclusive o Palmeiras, que é o líder. Mas, caso o Corinthians não vença, dependendo dos resultados, o Corinthians pode cair para 6º. E aí sai do G4, fica uma distância maior e tudo mais, e a gente sabe que a prioridade tem que ser realmente a Copa do Brasil, mas também não dá para desgarrar muito do brasileiro, na medida em que a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Se for uma final contra o Flamengo, que é uma tendência, vai ser bem difícil de conquistar, e aí você não vence o título da Copa do Brasil, pelo menos tem que garantir a vaga na Libertadores via Brasileiro. Então, essa é a equação que está na cabeça do Vitor Pereira nesse momento, além da montagem do time. Porque são muitos jogadores não só lesionados, mas em recuperação, em que a gente não sabe se ele vai poder contar pleno com esses caras. Ele já deu dicas, pistas, indicativos, na verdade, eu diria que clarividências, né, do que ele pretende fazer depois do jogo contra o Inter. Quando ele foi questionado exatamente da preparação do jogo contra o São Paulo, ele falou, bom, o jogo contra o Flu ele é eliminatório, se você cair, você tá fora. E ainda pode nos dar uma garantia de nos levar a uma final. Então, é óbvio que ele vai priorizar o jogo contra o Flu, que é na quinta. Tem um tempinho aí para recuperar. Mesmo assim, a gente não sabe o nível físico de alguns jogadores como Fagner e Renato Augusto. O Adson também, que voltou a trabalhar com bola durante a semana. O Fagner e o Renato, que são jogadores muito importantes, a gente também não sabe até que ponto eles serão preservados ou colocados alguns minutos para inclusive já prepará-los para a quinta. A questão do Renato, eu acho que é mais dúvida ainda, porque o Fagner, se ele não escalar o Fagner, o Rafael Ramos também é desfalque. Pelo menos também tá
tá lesionado, voltando, e acho que não vai estar à disposição. Tanto que o Léo Maná, da base, participou dos treinamentos da semana. E acho muito difícil que ele coloque o Léo Maná entre os titulares. Então acho que o Fagner vai para o jogo. Só que a gente não sabe quanto tempo, qual o nível que ele vai estar. E o Renato realmente, ou ele vai ser preservado, ou ele, dependendo do nível de desgaste do camisa 8, ele coloca em campo, porque é clássico, também é importante e ele também precisa pensar na quinta-feira. É difícil, viu, gente, da gente projetar qualquer tipo de escalação. Se ele não preservar ninguém, ele bota o Cássio, o Fagner, o Gil, o Balbueno, o Fábio Santos, o Duqueiroz que volta de suspensão e acho que esse joga tranquilamente, Fausto Vera e Renato, Mosquito, Roger e Yuri Alberto. Esse é o time. Agora, pode ser que o Juliano apareça no lugar do Renato, pode ser que o Adson ganhe alguns minutos em uma das pontas, pode ser que ele coloque algum outro jogador no lugar do Fausto Vera, por exemplo, para dar uma preservada, o que eu não acredito, porque acho que esse argentino chegou com um nível físico muito bom. O Piton, que foi outro jogador também, que a gente, né, não sabia qual a condição dele, também veio se recuperando ao longo da semana, veio trabalhando. O Maicon e o Júnior Moraes, esses eu sei que estão fora, assim como o Raul Gustavo. Enfim, todo esse quebra-cabeça tá na cabeça do Vitor Pereira, para ele poder escalar esse time, mas pensando na quinta-feira. Vocês sabem, né? 2-2 no Maracanã, agora o jogo em São Paulo, com tudo para o Corinthians diante da sua torcida, garantir uma classificação para a final da Copa do Brasil. Eu acho que ele está certo em pensar nisso, mas também acho que ele precisa, como ele mesmo disse, escalar uma equipe minimamente competitiva para encarar o São Paulo por todo esse contexto que eu citei. Clássico, o Vitor precisa melhorar o seu retrospecto, não dá para você, digamos, esmorecer diante de um rival, quebrar um tabu na casa do adversário. O Morumbi sempre foi um palco histórico de jogos emblemáticos do Corinthians e ultimamente o time só tem tomado pancada lá, então é uma motivação a mais para esses caras vencerem o São Paulo lá e pegar um adversário que tá numa outra vibe, né? Não digo nem na Copa do Brasil, mas é um indicativo legal. O São Paulo tá chegando na semifinal da Copa do Brasil, agora chegou na final da Sul-Americana e o brasileiro vai querer melhorar a sua situação ali, mas não é o foco. Que é o campeonato de permanência. No brasileiro, para o São Paulo, é um campeonato de permanência. Então o Corinthians tem que se aproveitar disso tudo. E tem feito no brasileiro um campeonato de muita regularidade. Embora muito forte em casa, fora de casa nem tanto. Tudo isso faz com que essa vitória seja muito difícil de ser conquistada, mas ao mesmo tempo fundamental se ela acontecer. E aí, o que vocês acham que vai rolar? Será que o Corinthians vence, quebra esse tabu? Qual o time que entra em campo? Tudo isso você deixa aqui nos comentários e eu volto na próxima. Inscreva-se no canal, tá? Tchau!